Então, Deus é justo. Deuteronômio 32, 4 e 1 João 1, 9. Ser justo significa que Deus mantém a ordem moral do universo. É reto e sem pecado na sua maneira de tratar a humanidade. Neemias 9:33 e Daniel 9:14. A decisão de Deus de castigar com a morte os pecadores, Romanos 5:12, vai dizer: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a decisão de Deus de castigar com a morte os pecadores procede da sua justiça. Sua ira contra o pecado decorre do seu amor à justiça. Ele revela a sua ira contra todas as formas de iniquidade. Romanos 1,18. Note que a justiça de Deus não se opõe ao seu amor. O fato de Deus ser justo não quer dizer que ele não ama. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deus é justo e ele é cumpridor de princípio. Tudo aquilo que ele estabeleceu como princípio, como lei, como mandamento, ele não viola. Né? Ele não viola o princípio estabelecido por ele. Então, o que ele determinou vai acontecer. Isso fala da justiça de Deus, o fato dele ser justo. E Deus não usa duas balanças, duas medidas, né? Dois pesos, duas medidas, como a gente costuma dizer. Né? E como ele não faz acepção de pessoas, então para Deus não independe de raça, de sexo, de nada. Ele trata todos da mesma forma. Embora, eu sempre digo que há a classe dos queridinhos de Deus na Bíblia, né? Que são o órfão, a viúva, os profetas, os necessitados, o estrangeiro, né? São pessoas que Deus tem, embora ele não faça acepção de pessoas, mas ele olha com um olhar, uma atenção especial para essa classe de pessoas, porque são pessoas que se destacam, né? Dentro das preferências de Deus. Tanto que a Bíblia vai dizer, né, que a verdadeira religião é visitar o órfão e a viúva. Deus, quem é o órfão? Aquele que não tem pai. Quem é a viúva? Aquela que não tem marido. Então Deus ele tem um carinho especial pelos solitários. Né? Nós, por exemplo, que já estamos acompanhados, eu tenho minha esposa, eu tenho meu filho, então se eu estiver vivendo um momento que eu estou muito carente, eu tenho quem abraçar, eu tenho quem dormir do meu lado, eu tenho quem beijar. Né? Agora, o órfão, às vezes, não tem. A viúva, não tem. Então, Deus acaba sendo o marido da viúva e o pai do órfão. Estão entendendo? Inclusive, tem um versículo que está escrito na Bíblia isso, né? Que ele é juiz de viúva e pai de órfãos. Isso, Romanos 5,36, não existe. Realmente houve aqui uma transcrição de texto errado, né? Mas, no entanto, queridos, se a gente for pesquisar a Bíblia, nós vamos encontrar vários, não só um versículo, mas vários versículos que mostram que realmente a ira de Deus não contra o pecador, mas contra o pecado, é por causa do seu amor à justiça. Deus é um Deus que tem sede de justiça. E é tão interessante que ele plantou isso dentro de nós também. Né? Quando a Bíblia diz lá, no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos, é porque, de fato, Deus ele plantou esse sentimento de justiça dentro do ser humano. Isso vem dele. Né? Ele é um Deus que tem sede de justiça. Ele é um Deus justo. Então, não é errado você ter sede e fome de justiça, porque nós herdamos isso de Deus. E essa justiça faz com que ele se ire contra o pecado, mas nunca contra o pecador. Então, sempre lembra disso, né? Deus ama o pecador. Ele odeia o pecado, mas ele ama, na verdade, não o pecador, mas aquele que pratica o pecado, né? Embora a pessoa pratique o pecado, essa prática do pecado não vai alterar o amor incondicional de Deus.
Mas isso também não significa que Deus concorda com o pecado, né? Porque Deus odeia o pecado. Ele revela a sua ira contra todas as formas de iniquidade. Aí Romanos 1,18 revela isso claramente, né? Romanos 1,18 vai dizer, né? Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então aqui esse texto mostra bem claro, né, que Deus fica indignado, irado com os homens que conhecem a verdade, mas não andam de acordo com a verdade. Note que a justiça de Deus não se opõe ao seu amor. Pelo contrário, foi para satisfazer a sua justiça que ele enviou Jesus a este mundo, como dádiva de amor e como seu sacrifício pelo pecado, em lugar do ser humano. 1 Pedro 3,18, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, vai dizer: pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, o sacrifício pelo pecado em lugar do ser humano, a fim de reconciliar consigo mesmo. Vou repetir. Foi para satisfazer a sua justiça que ele enviou Jesus a este mundo, como dádiva de amor, como seu sacrifício pelo pecado em lugar do ser humano, a fim de reconciliar consigo mesmo. Então Jesus foi enviado por Deus para morrer em nosso lugar e, através da sua morte, reconciliar todos com Deus. E também os homens com os homens, né? O sacrifício, a obra da cruz, foi para reconciliar o homem com o homem e o homem com Deus. 2 Coríntios 4, 18. Como é que é? É porque, na verdade, não é o 4, é o 5. Aqui eu achei. É 2 Coríntios 5, do 18 ao 21. Tá? Faz sentido, porque eu li o 4, 18 também não fez sentido. Não, é 5, 18 ao 21. Ó, e tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ok? Então é 2 Coríntios 5, do 18 ao 21. Então, mais uma característica de Deus. Deus é íntegro. Íntegro. Quando falamos que Deus é íntegro, queremos dizer que ele é plenamente verdadeiro, absoluto. Essa verdade pode ser expressa em pelo menos 3 momentos. Então, quando falamos que Deus é íntegro, queremos dizer que ele é plenamente verdadeiro e absoluto. Essa verdade pode ser expressa em pelo menos 3 momentos: genuinidade, veracidade e fidelidade. Genuinidade, veracidade e fidelidade. Vamos ver a genuinidade. Deus é único e verdadeiro. Quando falamos que algo é genuíno, dizemos que isto é original. Por exemplo, quando comparamos uma roupa original
com uma imitação, logo identificamos detalhes que, embora parecidos, levam à constatação se aquela peça é original e a outra não. Okay? Então, não sei se tem alguém aqui que é costureira, ou já foi costureira, mas com certeza vocês, mulheres que estão aqui, né, todas sabem distinguir, né, uma peça original de uma peça não original. E sabem que hoje tem muitas empresas, né, no Brasil, principalmente no Paraguai, né, que comercializam peças não originais. E vai lá o selinho, né? Vai lá a marca da Nike, né, no tênis, vai lá o selinho daquele jacarezinho, né? Como é que é a marca? Lacoste, né? Vai lá o jacarezinho, né? E tantas outras marcas conhecidas, né? E a gente sabe que não é original. Agora, Deus é genuíno. Jeremias 10, do 1 ao 16, João 17, 3. João 17, 3 eu quero ler. João 17, versículo 3. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, Ele é o único Deus verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1, 9. Procura aí, 1 João 5, 20, Natasha. Natasha é rápida. E a Maria, vai lá em Apocalipse, Maria. Apocalipse 3, 7 e Apocalipse 6, 10. Eu vou ler aqui 1 Tessalonicenses 1, 9. Primeira Tessalonicenses 1, 9 diz assim: pois eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós. Diz-nos como vos convertestes dos ídolos a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. 1 João 5, 20, achou? Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pode repetir? Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Amém? Então, por Deus ser um Deus genuíno, único e verdadeiro, Ele tem também essa graça de revelar as coisas ao Filho, né? E também aos seus profetas, né? A palavra de Deus... Oi? Tu leu errado? Pois é, eu estou achando que está... eu estou achando, eu não queria... pois é. E sabendo que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora sim, 1 João 5, 20. Apocalipse 3, 7, achou aí, Maria? E o anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz aquele que é são, que é verdadeiro, aquele que tem as chaves de Davi, que abre, nenhum homem fecha, que fecha, nenhum homem abre. 6 e 10. Apocalipse 6, 10. E eles gritavam em alta voz, dizendo: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? Então vocês viram vários versículos que falam, né, que Deus é verdadeiro, né? E, diga-se de passagem, veracidade é o próximo item, tá? Eu quero encerrar essa parte aqui com vocês, tá? Para aí na próxima aula a gente começa no amor. Então, Deus é veraz. O que é veraz? É verdadeiro, né? Ele é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Significa que Deus não pode mentir, né? 1 Samuel 15, 29, Tito 1, versículo 2, Hebreus 6, 18, Deuteronômio 25, do 13 ao 15,
Deuteronômio 32, 4, 2 Coríntios 4, 2 e João 3, 33. Jesus chamou-se a si mesmo de a verdade, né? Caminho, verdade e vida. E o Espírito Santo é chamado de o Espírito da verdade, está lá em João 14, 17. Porque Deus é absolutamente fidedigno e verdadeiro em tudo quanto diz e faz. A sua palavra também é chamada de a verdade, segundo Samuel 7, 28 e João 17, 17. Em harmonia com este fato, a Bíblia deixa claro que Deus não tolera a mentira nem a falsidade alguma. Números 23, 19, Tito 1, 2 e Hebreus 6, 18. Esta expressão da integridade de Deus diz respeito ao fato de que ele apresenta as coisas da forma que elas são. Então, Deus é veraz, ele é verdadeiro. Ele não mente, nunca mentiu e jamais vai mentir. E por último, dentro dessas características da integridade de Deus, vem a fidelidade. Deus nunca deixa de cumprir algo que ele tenha prometido. Números 23, 19, né? Não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E 1 Tessalonicenses 5, 24. Deus é fiel. Êxodo 34, 6, Deuteronômio 7, 9 e Hebreus 10, 23. Deus fará aquilo que ele tem revelado na sua palavra. Ele cumprirá tanto as suas promessas quanto as suas advertências. Números 14, do 32 ao 35, 2 Samuel 7, 28 e 2 Timóteo 2, versículo 13. A fidelidade de Deus é de consolo inexprimível para o crente ou para o cristão. E grande medo de condenação para todos aqueles que não se arrependerem nem crerem no Senhor Jesus. Hebreus 6, 4 ao 8, Hebreus 6, versículo 10 e versículo 26 a 31. Diga-se de passagem, nesse mês de março, não sei se alguém, a pastora Mena, alguém aqui já leu o decreto do apóstolo Renê do mês de março, isso está no site do MIR, também no Instagram do apóstolo Renê, tem o decreto do mês de março, né? Todos os meses do ano Deus dá um decreto para ele. No decreto do mês de março, ele está acompanhado de um versículo de Isaías que diz assim: mesmo que a mãe se esqueça do filho que mama, todavia eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Isso também está ligado à fidelidade de Deus. Deus é um Deus de aliança, ele é um Deus fiel. Então, mesmo que, se eu tenho uma aliança com Deus, assim como Jesus fez uma aliança comigo, né? Quando nós celebramos a ceia, nós estamos renovando a nossa aliança com Deus. Então, por ele ter uma aliança conosco, e por ele ser totalmente fiel, o texto vai dizer, né? Mesmo que uma mãe esqueça do filho que mama, vocês aqui deve ter pelo menos as 3 mães aqui, né? Oi? Tem 2? A Maria ainda não é mãe, né? A Maria não é mãe e a Maiane também não tem cara de mãe, né? Então, mas vai chegar a tua vez, né, Maria? Não tem mesmo. Então, mas mesmo que uma mãe, mesmo que vocês, né, viesse a faltar com o filho de vocês, ou eu como pai, né, viesse a faltar com os meus filhos, né? Hoje, eles saíram na correria, foram para a escola sem café da manhã, né? Hoje foi sem café da manhã, né? Acordaram muito em cima da hora, atrasou, aí foi sem café da manhã. Então, quer dizer, eu como pai falhei, né? Não deu tempo de parar na padaria, pegar uma coisinha ali, eles iam chegar atrasados, se der o horário não entra, né? Então tem lá, acho que 5 minutos de tolerância, né? Então foram sem café da manhã. Tem que, graças a Deus que tem a merenda depois lá na escola, né? Mas eu como pai já me senti culpado, já me senti, meu Deus, que fracasso de pai, né? Deixei meus filhos para a escola sem merenda. Agora, nós falhamos, né? Agora, Deus, mesmo que a mãe esqueça do filho que mama, todavia eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Por quê? Porque ele é fiel.
Amém? E Ele é um Deus de aliança. Paramos por aqui? Quem é que ora agradecendo a Deus pela nossa aula de hoje? Hoje a Natasha foi tirada para... Na próxima aula nós encerramos essa lição e já vamos corrigir a matéria, tá? E já vamos começar a lição 5. Já vai preparar, já vai fazendo atividades. Que na próxima aula nós terminamos a matéria, fazemos a atividade e já começamos a lição 5. Agradece aí, Natasha. Querido Deus, Pai amado, queremos te agradecer por essa aula abençoada, que todos possam ir para casa em segurança, que hoje tenha uma semana abençoada, que semana que vem todos aqueles que hoje não puderam estar aqui possam estar presentes. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado. Aleluia.